recado é que essa live, ela é direcionada para profissionais. Claro que profissionais de outras áreas podem assistir, pessoas que têm zumbido também podem assistir, não tem problema nenhum. Porém, eu gostaria de dizer que essa live é direcionada para profissionais e não tem intuito de tratar o zumbido, nem tampouco dar opinião sobre qualquer caso aqui, tá? Então, eu gostaria primeiro de esclarecer isso. De hoje, então, como eu disse para vocês, tem o intuito de esclarecer algumas questões sobre a avaliação do zumbido, sobre tratamento do zumbido. Obviamente, de forma alguma, eu vou esgotar o tema. Realmente, a ideia é trazer um overview para vocês sobre o assunto, já que é um tema de muito interesse, que as pessoas buscam muito. Então, espero que atenda aí a expectativa de vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, a primeira questão que eu acho importante a gente alinhar aqui é que zumbido por si só não é uma doença, né? O zumbido é um sintoma. Então, o zumbido, ele é uma percepção de um som independente de uma fonte externa. Então, qual que é o grande desafio do zumbido, né? O grande desafio do zumbido é descobrir a causa dele, ou então pelo menos descartar algumas causas, né? Quando o paciente que tem zumbido, ele procura um médico, ele procura o profissional justamente para esclarecer a causa ou descartar algumas, né? Então, é muito importante que esse passo seja cumprido. E, obviamente, a gente não vai falar sobre isso aqui na nossa live de hoje, a gente já vai entrar direto na fisiopatologia, que eu vou falar um pouquinho para vocês, também da avaliação do zumbido e do tratamento do zumbido, considerando que a causa seja uma perda auditiva. Tudo bem? Algumas informações interessantes sobre zumbido também dizem respeito sobre a prevalência dele e as principais características, né? As que mais aparecem aí nos pacientes. Bom, a gente já viu que zumbido é um sintoma, ele é uma percepção de um som sem qualquer fonte externa, que milhões de pessoas têm zumbido, né? E uma outra característica muito interessante é que a maioria dos zumbidos, eles podem ser mensurados e eles normalmente estão de 5 a 10 dB acima do limiar de audibilidade. Ou seja, de 5 a 10 dB, nível de sensação, tá? Essa informação ela é muito importante porque a gente precisa mostrar para o nosso paciente, a partir da avaliação da cofenometria, que eu já vou falar para vocês, qual que é o nível de sensação, o nível de percepção do volume, da intensidade do zumbido dele, tá? Então, vocês vão ver daqui a pouco como é que a gente faz essa medida e eu vou trazer alguns insights aí para vocês. Bom, um outro ponto que eu também acho interessante é falar sobre a prevalência do zumbido, né? Porque é muito importante que nós saibamos, nós profissionais saibamos e que nós também passemos essas informações para os pacientes. Foi feito um estudo, esse que está aí, eu sei que não dá para ler, mas depois eu publico para vocês o estudo completo, falando da prevalência do zumbido na cidade de São Paulo, né? Esse estudo foi feito pela equipe do HC, e trouxe alguns resultados muito interessantes que eu queria compartilhá-los com vocês, tá? Primeiro dado super interessante. A Organização Mundial de Saúde imagina que 15% da população mundial tem zumbido, tá? 15% é um número altíssimo, né? Porém, esse estudo que eu estou mostrando aí para vocês, feito aqui na cidade de São Paulo, mostra que o zumbido apareceu em 22% da população. 22% é uma incidência muito alta, né? Então, nós temos aí 22% das pessoas que foram pesquisadas aqui na cidade referem ter zumbido, tá?
E eu vou trazer dados para vocês ainda mais alarmantes. Por exemplo, desses 22% que dizem ter zumbido, 28% se incomoda com ele. Gente, agora a gente vai começar a falar do que a gente vai tratar, né? Que é o incômodo ao zumbido. E, obviamente, da própria perda auditiva, porque aqui a gente está falando de zumbido ocasionado pela perda auditiva, que é a maior parte deles, tá? Bom, se desses 22% de pessoas que têm zumbido, 28% se incomoda com eles, significa o quê? Que nós temos aí uma boa parcela da população que precisa de tratamento e que precisa dos nossos cuidados, né? E um outro dado que eu achei interessante, que também depois eu publico para vocês no Instagram, é que dessas pessoas que sentem incômodo com o zumbido, 55% sente incômodo moderado e 34% incômodo severo, ou seja, quase 90% das pessoas se incomodam muito com o zumbido, né? Quase 10% só tem um incômodo leve. Então, quando a gente atende um paciente com zumbido, a gente precisa, obviamente, saber o impacto do zumbido na vida dele, e aí já ficam algumas dicas de avaliação, porque a gente precisa saber qual o grau de incômodo do zumbido, qual o impacto do zumbido na vida dele, porque é isso que a gente vai tratar, essa redução do impacto, a redução do incômodo, juntamente com a terapia sonora, que faz uma reorganização cortical. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Bom, é importante então que a gente tenha esses dados na ponta da língua, na verdade, né? Em mãos também, para que a gente possa orientar os nossos pacientes. Gente, você que está aí me ouvindo agora, você sente zumbido, você não está sozinho, né? Muita gente sente zumbido. E o zumbido, ele por ser um sintoma, ele pode num primeiro momento assustar as pessoas, tá? Mas muita gente sente, né? Como eu disse, a OMS diz que em torno de 15% da população tem zumbido. Esse estudo que foi feito aqui na cidade de São Paulo, e ele foi feito foi publicado em 2014, né? Já tem um tempinho, acho que agora está pior. Diz que 22% da população sente zumbido. Então, é um número importante para a gente prestar atenção. Bom, vou falar rapidamente o que seria o zumbido, por que a gente sente o zumbido, tá? Eu tenho aqui essa lâmina que eu gosto de explicar o seguinte. Primeiro, o zumbido tem um gatilho, que nós estamos falando de um zumbido por conta de uma perda auditiva, ele tem um gatilho coclear, tá? A cóclea, ela é onde inicia a percepção do zumbido, porque o zumbido ele é percebido só no córtex, obviamente, mas o gatilho é na cóclea, então tudo começa na cóclea, porém a gente só sabe que é um zumbido quando chega no córtex, né? Então existe um gatilho por conta de um processo chamado deaferentação, que seria uma falta de estímulo proveniente aí do neurônio periférico, né? Essa deaferentação ocasiona dois efeitos simultâneos aí nas vias auditivas. O primeiro efeito é uma hiperatividade das vias auditivas e o segundo efeito é uma assincronia de disparos. Esses dois mecanismos, dois efeitos que acontecem de forma simultânea, fazem com que haja uma reorganização tonotópica cortical. O que significa isso? O nosso córtex auditivo, ele tem neurônios, áreas específicas que respondem por determinadas frequências. As frequências mais altas, médias, graves. Quando há esse processo de deaferentação, existe um processo de reorganização nesse córtex, fazendo com que a área que deveria responder por altas frequências passa a responder por médias, por baixas frequências. Aí vai depender do grau da lesão na cóclea, tá? Então, esse processo
que tem um gatilho na cóclea, ocorre simultaneamente dois mecanismos de hiperatividade e mecanismo de assincronia. Fazem com que haja essa reorganização cortical e a pessoa percebe o zumbido. Tá? Então o zumbido, ele acontece por meio desse processo. Esse hoje é o mecanismo mais aceito, é o mecanismo mais estudado. Já existiram outras hipóteses aí, né? Mas isso é o que a gente tem de mais atual na área de zumbido, tá? E aí vem aquela pergunta, né? Por que que algumas pessoas sofrem com zumbido e outras não? Isso é muito interessante também, porque nem todo mundo que tem zumbido sofre com ele, né? Tem pessoas que têm zumbido, mas nem percebem. Tem pessoas que têm zumbido, percebem, mas não sofrem com ele. E por que que isso acontece, né? Isso existe uma explicação e é muito importante que a gente saiba qual é. Então a explicação é essa daqui, ó. Nós temos no nosso cérebro, nosso córtex, áreas responsáveis pelo sistema de atenção. Nós temos áreas responsáveis pela emoção, pelas emoções, né? E quando o zumbido ele atinge essas outras áreas, nós prestamos atenção nele e nós associamos a fatos negativos, ou seja, nós nos envolvemos emocionalmente de forma negativa com o zumbido. Então, por que que pessoas diferentes com o mesmo tipo de zumbido, a mesma causa do zumbido, o mesmo tipo, o mesmo nível de percepção, então duas pessoas que têm zumbido em 4.000, com nível de sensação em 5 dB, por que que uma não sofre e a outra sofre? Porque uma tem sistema límbico envolvido, porque ela focou de forma negativa naquela percepção. Então vejam que coisa interessante, né? Isso é muito importante porque isso se aplica a tudo na nossa vida. Quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, a gente tem duas opções. Ou a gente parte para cima e vamos lá, uma atitude proativa, uma atitude um pouco mais positiva, ou então a gente encara aquilo como final do túnel, né, como fundo do poço, se entrega totalmente e fica à mercê daquela situação. Então é muito uma questão também de mindset, de mentalidade, de como a gente reage àquilo que acontece com a gente. Claro que isso não é uma coisa voluntária, isso tem a ver com personalidade, tem a ver com histórico de vida, tem a ver com, enfim, com o ambiente. Claro que tem muita coisa aí envolvida que nem sempre nós, fonoaudiólogos, vamos conseguir tratar, né? Por meio do aconselhamento, às vezes a gente precisa da ajuda de profissionais, de psicólogos, de psiquiatras, para que haja um tratamento em conjunto com relação a essa associação negativa do zumbido, mas é muito interessante como muitos pacientes, tendo noção disso, já conseguem trabalhar essa questão e conseguem diminuir o seu sofrimento, tá? Então, vejam que a nossa mente ela é capaz de fazer a gente sofrer muito, né? E é importante que a gente tenha, primeiro, consciência disso. E segundo, a gente busque formas de tratar esse sofrimento, tá? Uma das técnicas que a gente vai ver daqui a pouco é a mudança de foco, né? Mas é uma delas e a gente tem que conhecer aí pelo menos algumas para que a gente possa ajudar os pacientes e também possa encaminhá-los caso seja necessário, tá? E aí eu trouxe para vocês também uma outra lâmina que é a minha favoritíssima, que é a lâmina do modelo neurofisiológico de Jastreboff. Jastreboff, junto com a esposa dele, o Dr. Paulo Jastreboff, a doutora Margaret Jastreboff, são pesquisadores do zumbido, foram eles que iniciaram e desenvolveram a TRT, né, que é uma técnica de habituação do zumbido bastante conhecida, foi muito utilizada aí na década de 90, ano 2000, e
ele montou esse raciocínio neurofisiológico que a gente usa até hoje e que demonstra a associação do sistema límbico, do córtex auditivo, especialmente o córtex frontal, do sistema límbico e do sistema nervoso autônomo. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse raciocínio. Começa com o gatilho na cóclea, né? O gatilho de geração do zumbido. Então, o paciente, ele primeiro ele recebe aqueles disparos assíncronos, tem a via auditiva com aquela hiperatividade, ou seja, aqueles 2 mecanismos que eu falei para vocês. Só que existe um nível chamado nível subcortical, em que esse zumbido pode ser eliminado, ou seja, pode não ser prestado atenção nele e simplesmente ser cortado. Isso acontece muito com, por exemplo, o barulho da geladeira que a gente tem em casa. Ou então, eu estou com um computador ligado aqui do meu lado, que ele está atualizando o Windows, e aí fica aquele barulho, né, de fundo. Ou então o barulho do ar-condicionado, do aquecedor, enfim. Aquele som que a gente nem percebe mais. Por quê? Porque ele entra, né? Só que ele para no nível subcortical, porque o nosso cérebro já entende que não é perigoso, que não tem significado algum, então ele para ali. Então ele nem é percebido mais, só se você parar e focar sua atenção nele. Quando você para e foca a atenção nele, você eleva o nível de percepção do zumbido e chega realmente no córtex frontal, onde você presta atenção, você foca nele. Então, a maioria dos pacientes que sofrem com zumbido, quer dizer, a maioria dos pacientes que tem zumbido, eles chegam a esse nível cortical de prestar atenção nele. Então, nesse modelo neurofisiológico do Jastreboff, ele diz 80%. Tá? Então, 80% das pessoas que têm zumbido só percebem ele. Então, ele chega a ativar aqui o córtex frontal. O que acontece nos próximos níveis? Tem pessoas que ativam o córtex frontal, prestam atenção no zumbido. Opa, ele existe. Tem pessoas que não param aqui, atinge o sistema límbico também, envolve o sistema límbico. E aí, preste atenção no zumbido, opa, ele tá aqui, ele não é uma coisa legal, ele é perigoso, ou ele deve ser uma coisa ruim, ou ele me incomoda. Então, quando você começa a associar alguma coisa ruim, além de você ativar o córtex frontal, você ativa o sistema límbico. E aí, no modelo neurofisiológico do Jastreboff, ele diz que 15%, em torno de 15% das pessoas envolvem o sistema límbico aí, associando negativamente a percepção do zumbido. E num outro nível, que é o nível chamado de nível do sofrimento, o paciente não só associa a questões negativas, como também sente sintomas parasimpáticos. O que é isso? Fazendo um paralelo numa linguagem simples, como se fosse uma síndrome do pânico. Então começa a ter sudorese intensa, as mãos ficam suadas, começa a tremer, tem taquicardia, parece que vai desmaiar, né? Então são sintomas do sistema nervoso autônomo agindo aí além do sistema límbico. Então vejam como é que o nosso organismo ele é um complexo, né? E que muitas vezes, de acordo com esse modelo, 5% das pessoas chegam a esse nível de sofrimento tão grande que tem sintomas parasimpáticos, né? De pânico. Nem sempre nós fonoaudiólogos, conseguimos trabalhar sozinhos com paciente que chega nesse nível. Muitas vezes precisa de um acompanhamento médico junto, para que isso também seja tratado, né? Ou um acompanhamento psicoterápico. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, ela é bastante utilizada nesse caso, mas em algumas situações,
por meio da orientação que nós damos, inclusive por meio desta explicação, o paciente é capaz de desatar esses nós e de ir tirando esses sistemas que são, vamos dizer assim, acometidos junto com a percepção do zumbido, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta sobre isso. O nome do processo do zumbido é deaferentação, tá? Depois eu posto sobre isso. Tá, então vamos lá. Continuando aqui então. Então, eu já falei para vocês por que as pessoas sofrem por causa do zumbido. Agora vamos ver o que a gente pode fazer para ajudá-las, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter um diagnóstico médico ou da causa ou de exclusão, né? Então, o médico ele vai dizer e provavelmente, muitas vezes, né, a maioria dos casos, o zumbido é por conta de uma perda de audição, né? Então, a gente está em torno de 90% dos casos. Aí, às vezes, você pode me perguntar, Mônica, mas até 8.000 está normal, os limiares estão dentro dos padrões de normalidade, né? Então, gente, uma coisa é padrões de normalidade até 25 dB, 8.000. Outra coisa, já escutei assim, tá normal, né? Minha audição tá normal. Primeiro que a audição, ela pode não estar normal com limiares normais, né? Mas o fato de você ter 8.000 em 30, 6.000 em 30, 8.000 em 35, já é motivo para você desconfiar da perda auditiva e ocasionando o zumbido, porque o gatilho é coclear. O zumbido pode ter múltiplas causas e você pode ter mais de um zumbido. Você pode ter um zumbido pela perda auditiva, um zumbido por causa da ATM, um zumbido por conta de postura, um zumbido por causa da ATM, das duas coisas, né? Então, isso pode acontecer também, porque ele é um sintoma. Ele é como se fosse uma dor de cabeça, como se fosse uma febre, é um sintoma. Ele por si só não é a doença, tá? Então, falando do zumbido pela perda auditiva, a gente precisa ter, obviamente, toda a avaliação médica inicial e toda a avaliação audiológica, que ela é importante até para que o médico dê o diagnóstico, né? É diagnóstico nosológico de exclusão, tá? Tirando essa parte da avaliação diagnóstica, audiológica, que ela compreende a avaliação básica, audiometria tonal, vocal, medidas de imintância, tem as altas frequências, tem o limiar de desconforto, LDL, tem as altas frequências, né? Porque muitas vezes os limiares nas frequências convencionais estão dentro dos padrões de normalidade, mas altas frequências estão abaixo, sugerindo aí uma lesão na base da cóclea, né? O que justifica o zumbido também. Então você tem a avaliação básica, tem a avaliação audiológica complementar, tem eletrofisiológica, tem autoemissão. Essa parte é feita normalmente pelo audiologista de diagnóstico. E a parte de avaliação e tratamento do zumbido propriamente dito costuma estar com um audiologista que trabalha com reabilitação, né? Então, nem sempre são os mesmos profissionais que trabalham com o diagnóstico audiológico e o diagnóstico e a avaliação do zumbido, que não seria o diagnóstico do zumbido, é outra etapa, né? A avaliação do zumbido, que é o fonoaudiólogo que trabalha com reabilitação, terapia sonora e tal, esse profissional é aquele que conhece mais a questão do zumbido, que estuda mais o zumbido, né, para tratamento. Esse profissional deve começar o seu trabalho entendendo o campo dinâmico da audição do paciente, porque muitas vezes ele tem limiares de desconforto em níveis abaixo do normal. Você tem que entender como é que está esse campo dinâmico, que não dá para fazer um tratamento de terapia sonora, por exemplo, com amplificação sozinho, sem outra intervenção aí, no caso de limiares abaixo do esperado, né? Então, é preciso conhecer o campo dinâmico. Essa é a primeira avaliação que a gente faz. A segunda é a acufenometria, né? Tão conhecida e tão temida por alguns.
A acufenometria é o exame do zumbido. Ela é feita com audiômetro simples, fones, cabina, enfim, né? A estrutura normal que você usa para uma audiometria audiológica básica. Só que a acufenometria é uma forma de você conhecer o zumbido do paciente. Então, é aquele método de avaliação que eu vou dizer para o paciente: eu entendo qual é o seu zumbido, eu estou escutando também o seu zumbido. Eu sei qual que é a frequência, se ele é agudo, se ele é grave, qual a intensidade dele, eu consigo ouvir o mesmo zumbido que você ouve. Gente, só fazer isso já dá um alívio para o paciente. Normalmente, dar nome e sobrenome ao zumbido é algo que traz bastante conforto para os pacientes. Além disso, existe um dos exames dessa bateria de acufenometria chamada MML, que é o nível mínimo de mascaramento, que é um indicador importante para nós monitorarmos o resultado do tratamento. Então, durante o tratamento, o pitch, o loudness, ou seja, a frequência e intensidade do zumbido, não são necessariamente alterados. Agora, o nível mínimo de mascaramento, sim, tá? Então, a acufenometria é um exame super importante, a gente precisa incluir. E lembrando, eu não estou falando de avaliação diagnóstica, estou falando de avaliação do paciente com zumbido, tá? Então, o paciente, quando chega para mim, ele já passou pelo diagnóstico audiológico, diagnóstico nosológico com o médico. Ele chega para mim, eu vou fazer uma avaliação dele com zumbido, ou seja, como ele percebe o zumbido, né? Então eu começo por aí, pela acufenometria, depois da avaliação do campo dinâmico, caso não tenha sido feito no diagnóstico audiológico. A segunda etapa são os questionários de avaliação e aquela régua que eu publiquei no Instagram ontem para vocês, que é a escala visual analógica, tá? Então essas são três ferramentas que podem ser utilizadas no protocolo de avaliação do paciente com zumbido. Como é que funciona isso, né? Vamos ver aqui. Primeiro, nós temos o THI. O THI é um questionário muito utilizado, tanto em pesquisa quanto na área clínica. Ele é fácil de ser aplicado e é muito importante que o fonoaudiólogo aplique esse questionário com o seu paciente, tá? Eu sei que tem serviços que deixam para o paciente responder, mas é muito importante que você faça com ele. Hoje, em tempos de teleatendimento, a gente pode aplicar esse questionário à distância também. A gente vai lendo as perguntas e pede para ele responder sim, não ou às vezes. E é como ele se identifica, o que ele sente em relação a cada situação com zumbido, tá? Ao final desse questionário, você soma quantos pontos deram. Então, tem uma pontuação para sim, uma pontuação para não, outra pontuação para às vezes. No final, você vai somar todas elas e vai dar aí um grau de incômodo do zumbido. Então, aí você vai classificar o zumbido como um grau ligeiro, leve, moderado, severo ou muito severo, tá? Então, são todos esses níveis que a gente classifica. Mônica, tem que fazer esse questionário? Tem. É obrigatório, tá? Eu vou dizer para vocês por que tem que ter a medição do incômodo, seja por meio da régua, da escala analógica visual, seja por meio do THI, mas é muito importante que o fonoaudiólogo avalie o grau de incômodo. E por que é importante? Porque como é isso que a gente vai tratar, o questionário chama THI, Tinnitus Handicap Inventory. Esse questionário, como ele traz questões relativas ao incômodo do paciente com zumbido, é ele que vai te dar referência se o paciente está melhorando ou não. Então, se eu aplico o questionário no início do tratamento, ou então utilizo a avaliação da escala da EVA no início do tratamento, eu consigo ter ali uma ideia do grau de incômodo.
à medida que eu faço o tratamento de reabilitação com ele, eu faço as sessões com ele de aconselhamento e depois, se precisar alguma terapia sonora, eu posso medir o resultado disso para saber se o incômodo dele era severo, passou a ficar leve, severo passou a ficar moderado, moderado passou a ficar leve, moderado passou a ficar ligeiro, né? Qual que é o nosso objetivo com o tratamento do zumbido? É reduzir o incômodo, esse é um dos objetivos. Então a gente precisa aplicar sim um questionário de avaliação do incômodo, tá? A régua, como eu disse para vocês, é uma outra forma de nós avaliarmos esse incômodo com zumbido. Então eu posso pedir para o paciente me dizer de 0 a 10 o quanto você se incomoda com o seu zumbido. O 0 é não tem incômodo nenhum e o 10 é o máximo do desespero, né? E essa régua é bacana porque como ela tem as carinhas e tem as cores, o paciente facilmente se identifica aí com o valor que ele sente. Não tem problema se ele disser que é 8, se é 9, se é 10, se é 7. Assim, não tem problema, que eu digo, pro tratamento, né? Tem problema para ele, claro. Mas é importante que ele diga aquilo que ele está sentindo, né? Então, como a dor, o sofrimento é algo muito individual, é algo muito pessoal, é importante que ele olhe isso, olhe a carinha, né? E fale, eu me identifico com essa, né? Eu sei que eu recebi algumas perguntas aí de ontem para hoje, depois que eu publiquei essa escala, dizendo assim, mas a gente tem que deixar carinha, isso induz o paciente. Não tem problema, né? Eu quero que ele se identifique, eu quero que ele diga assim, eu me identifico com isso aqui, esse aqui é meu nível de sofrimento, tá? Por isso que chama escala visual analógica, né? Visual. Você tem que se identificar com aquilo também, tá bom? Então essa é a técnica, né? E aí, se você quiser e achar que deve variar, mas não existe, pelo menos que eu saiba, desconheço, trabalho sendo feito com a escala sem a carinha, tá bom? E mais um questionário que eu trago para vocês aqui, talvez nem todo mundo conheça, mas que eu recomendo bastante que vocês conheçam e utilizem sempre que possível, é o questionário de atividades de Iowa, I-O-W-A. Iowa, nome de uma universidade, né? Onde nós temos um pesquisador chamado Richard Tyler, que é um pesquisador que trabalha com zumbido, ele e a sua equipe, lá na Universidade de Iowa, e ele desenvolveu uma técnica de tratamento do zumbido, também por meio de aconselhamento, muito parecida com a TRT, mas com as suas particularidades, né? E é uma técnica que não exige capacitação, certificação da TRT do Jastreboff, é uma técnica que exige capacitação por meio de um curso, de um treinamento que se faça com pessoas que utilizem essa técnica, né? Então é um pouco mais fácil de você adquiri-la. E essa técnica da TAT, Tinnitus Activities Treatment, então é uma técnica que foi desenvolvida pelo Dr. Richard Tyler, e essa técnica fala para o fonoaudiólogo que quais são as áreas acometidas pelo zumbido, tá? Por quê? Porque segundo o Dr. Richard Tyler, existem 4 áreas que são acometidas quando o paciente tem zumbido. A primeira é do sono, o paciente não dorme bem, né? A segunda é da concentração, a terceira é da audição e a quarta é das emoções, tá? Então são 4 áreas que são atingidas com o paciente que tem zumbido. E aí, Dr. Richard Tyler diz pra gente o seguinte: identifique a área mais afetada, utilize esse questionário, que foi esse daqui, da atividade de Iowa, utiliza esse questionário, pontua ali, identifica a área mais afetada e trabalha aquelas áreas mais afetadas nas sessões de terapia, nas sessões de aconselhamento. E aí é muito bacana, porque além dele dar todo esse conceito pra gente, ele fornece uma série de lâminas.
Então ele já dá tudo preparadinho para a gente trabalhar com o paciente. Então tem lâminas de cada uma das áreas acometidas. A gente seleciona algumas e trabalha nas sessões de aconselhamento, de reabilitação. É muito bacana, né? Nerli tá aqui e aplica isso, né, Nerli? Então, essas lâminas, elas nos ajudam muito para tratar e orientar as nossas sessões terapêuticas com o paciente com zumbido, tá? Pessoal, depois eu dou a dica para vocês de como vocês conseguem mais informações. Eu vou postar aí ao longo da semana algumas dicas aí, algumas partes importantes aqui da live de hoje, tá bom? Inclusive as referências bibliográficas que eu tô passando para vocês, tá? Prometo. Então, essas lâminas, elas têm o objetivo de você tratar essa área afetada, né? Uma delas, que é essa que eu coloquei aqui para vocês, é uma das que eu mais gosto, porque ela mostra para o paciente qual é a importância da terapia sonora, né? Já introduz a terapia sonora aí para o paciente. E eu não estou falando aqui de uso de aparelho auditivo, tá? Estou falando da terapia sonora geral, que seria o quê? Você reduzir a proeminência do zumbido, ou seja, perceber menos o zumbido devido ao som ambiental que está enriquecido, né? Então ele dá um exemplo aqui da vela acesa num ambiente escuro, que todo mundo presta muito mais atenção na chama da vela do que se eu acender a luz, né? Eu tô agora aqui num ambiente totalmente iluminado. Se eu acender uma vela aqui, eu nem vou perceber que ela tá acesa. Se eu apagar todas as luzes, ela vai chamar muito a minha atenção. Então, o objetivo da terapia sonora genérica, assim, do ambiente, é fazer com que haja esse enriquecimento sonoro para que haja uma diminuição da proeminência do zumbido. E essa lâmina ajuda a gente a explicar isso para o paciente. Existe esse outro estudo que eu também gosto muito, e quem me apresentou ele foi a Gisele Munhoz, né, que minha guru aí de zumbido, né? E ela esteve aqui com a gente numa live. Esse estudo, ele foi, na verdade, uma oportunidade que a gente teve de comprovar o que a gente já sabia de forma intuitiva com relação à terapia sonora, né? Então, esses autores, né, a Norena e o Egerman, em 2005, publicaram esse estudo envolvendo gatos, tá? Então, como é que foi esse estudo aqui? É bem bacana a gente entender isso. Esse primeiro quadrado aqui à esquerda é do grupo controle, ou seja, gatinhos com as células ciliadas intactas, sem lesão na orelha interna. Os outros dois grupos tiveram uma perda auditiva induzida por ruído, tiveram lesão das células ciliadas. E eles foram divididos em dois grupos. O do meio foram gatos com essa lesão induzida por ruído, colocados dentro de um espaço no silêncio, absolutamente nenhum estímulo acústico. E gatos do grupo ali da direita foram colocados, tiveram uma perda auditiva induzida por ruído também, e foram colocados num espaço com ruído branco, white noise, né, com enriquecimento sonoro. E o que aconteceu com esse grupo? Esse grupo, em poucas semanas, teve uma reorganização tonotópica cortical, fazendo com que os neurônios voltassem a responder pelas frequências agudas, pelas frequências médias, coisa que não aconteceu com o grupo que ficou no silêncio. Então, o que esse estudo mostra pra gente? Que a terapia sonora, ela não só enriquece o ambiente para diminuir proeminência, mas ela ajuda na reorganização tonotópica cortical pela plasticidade, né? Claro que esse estudo foi feito com zumbidos agudos, recentes, né? A gente carece de estudos aí com zumbidos crônicos há mais de 10 anos e tal, que são muitos que a gente recebe, né? Mas é um indício e é o início, né, desse entendimento. Então, a terapia sonora, ela se justifica por quê? Porque, primeiro, a gente reduz proeminência
do zumbido. Então a pessoa passa a não prestar tanta atenção nele porque tem outros sons fazendo com que o zumbido fique ainda mais baixinho, né? E segundo, porque ele organiza o córtex, faz com que os neurônios passem a responder por essas frequências que até então estavam sem estimulação, estavam sem função, tá? Existem algumas formas de nós fazermos as terapias sonoras, né? Eu trouxe aqui só um resuminho do que a gente pode fazer. A terapia sonora, ela pode ser feita por meio do enriquecimento sonoro do ambiente, né? Porém, é difícil a gente controlar que vai ter enriquecimento o tempo todo para essa reorganização cortical. Então, você pode ter enriquecimento para eventualmente ter a distração do zumbido, a menor proeminência, uma hora ou outra, mas é difícil você manter só no ambiente o estímulo, porque você se movimenta durante o dia, porque o estímulo do ambiente pode variar também, né? Então, essa terapia sonora só por meio do enriquecimento sonoro em casa, da televisão ligada, do ventilador, do rádio e tal, pode não ser muito eficaz, nem eficiente, tá? Existem geradores de som de mesa, que a gente chama, né? Existe uma marca chamada Sound Oasis, que é uma marca americana, que ela possui produtos dedicados para o tratamento do zumbido e do sono, né? E tem geradores de som de mesa, travesseiro para quando o paciente não quer incomodar o cônjuge, enfim. Tem algumas estratégias aí para você tentar manter o enriquecimento sonoro ambiental num nível mais constante, né? Não depender de uma televisão, de um ventilador e tal. Mas, de uma forma geral, os pacientes precisam, especialmente aqueles que têm perda auditiva, de uma terapia sonora estável, contínua e também que trate a sua perda auditiva. Por isso que a gente fala muito de amplificação. Existem alguns segredinhos que a gente faz na amplificação para ajudar o paciente com zumbido, como, por exemplo, aumentar sons fracos, reduzir a atuação do redutor de ruído, isso tudo para que haja mais enriquecimento ambiental, né? Então, esses são alguns segredinhos aqui que eu trouxe para vocês. Pulo do gato, né? Alguns chamam assim, para que a gente consiga fazer com que só a amplificação já faça esse enriquecimento sonoro capaz de diminuir a proeminência, capaz de reorganizar o córtex, tá? Só que existem casos em que essa amplificação ela não é suficiente para reduzir esse incômodo do paciente e fazer ele tirar o foco do zumbido, ou seja, reduzir a sua proeminência, ajudá-lo a tirar o foco, né? Porque todo o nosso aconselhamento vai ser para isso, tem exercícios para que ele tire o foco do zumbido, né? Existem exercícios naquelas lâminas do Dr. Richard Thaler, mas tem horas em que só a amplificação não ajuda. E aí a gente precisa lançar mão de geradores de som, que normalmente estão nos aparelhos auditivos, né? Esses geradores de som, existem vários tipos aí, sons estáticos, modulados, tipo música, enfim. Tem N tipos, né? Não existe um trabalho que diz esse é melhor do que aquele. Já me perguntaram aqui também se tem pesquisa dizendo se tem um tratamento que é mais efetivo do que o outro. Não tem, porque na verdade o tratamento é aconselhamento e terapia sonora, né? Existem pacientes que têm zumbido tonal. O que significa zumbido tonal? Significa zumbido que é medido numa única frequência e ele é identificado. Então, paciente tem zumbido em 3.000 Hz, paciente tem zumbido em 4.000 Hz, 8.000 Hz, 6.000 Hz. Eu identifiquei a frequência. Não é o zumbido banda larga, tipo chiado, panela de pressão. Quando eu identifico a frequência do zumbido, existe uma técnica que já foi estudada já há alguns anos e que desde 2015 está publicada como sendo uma técnica boa para esse tipo de zumbido, chama-se terapia NOT. E a terapia NOT nada mais é do que o contrário da terapia sonora, por isso que eu coloquei 2 pontos aí diferentes, porque em vez dela colocar som, ela tira som, tá? Então ela tira a amplificação na frequência do zumbido. O paciente usa amplificação normal, tem perda de audição,
e tem zumbido naquela frequência de 4.000, por exemplo, a terapia NOT ativada no aparelho vai fazer com que a frequência de 4.000 não tenha ganho e que as frequências laterais, das oitavas laterais, elas também recebam menos amplificação. E aí tem uma continha ali que o software ele se encarrega de fazer, né? Essa terapia, ela tem como premissa a redução da hiperatividade da via auditiva pelo efeito de inibição lateral das vias auditivas, tá? Então existe aí um processo, na verdade isso começou com um estudo com música, mas é uma terapia com música, caixa de som inviável, porque não tem destino no mercado. Mas vê, e o que costuma disse, o melhor tratamento é quando você faz aconselhamento e terapia sonora. Qual é a técnica que você vai utilizar? Mas é importante que você tenha sempre em mente que o aconselhamento tem que existir para que você consiga ajudar o paciente a tirar o foco do zumbido, tá? E a terapia sonora é fazer com que haja uma diminuição da proeminência, fazendo com que o paciente não ative tanto o córtex frontal, não preste tanta atenção ao zumbido, e também reorganize esse córtex para que o zumbido vá deixando de ser percebido ao longo do tempo, tá? Então, gente, o segredo para tratar zumbido é isso. Aconselhamento para desatar os nós das emoções negativas associadas ao zumbido. Tirar o foco do zumbido. A terapia sonora para você diminuir a proeminência, tirar o foco do zumbido, não se incomodar tanto com ele e também você tratar esse córtex auditivo fazendo essa reorganização. Deixar de falar que essa terapia sonora também tem. Então, uma das coisas também para a noite, né? Então eu tenho o quê? Eu tenho a terapia sonora de som e eu tenho a terapia da noite, que seria o gerador de mesa, travesseiro, aplicativo, enfim. E por que é importante ter essa terapia sonora à noite? Por dois motivos. Primeiro, porque o paciente sente mais o zumbido à noite porque é onde está mais silencioso. Então, para reduzir a proeminência, é importante ter som. Segundo, porque o córtex não dorme. E existe... Ai, Mônica, que bom. Fico feliz que vocês estão gostando. E existem estudos que mostram tratamento do zumbido feito apenas à noite durante sono, porque são 8 horas ininterruptas de tratamento sonoro, de terapia sonora, tá bom? Então, eu acho bacana vocês também saberem disso, tá? E esse aconselhamento da terapia sonora, porque os questionários de avaliação, eles são para serem aplicados antes e depois do tratamento, né? Então, essa validação que é muito, muito boa, né? Que seja feita antes e depois. Antes e depois do tratamento, né? É importante que vocês tenham isso arquivado, documentado e apliquem periódico depois do início da terapia, né? Para que você veja, no início ele tinha um grau de desconforto, 3 meses depois tem outro grau. Ele tinha a área afetada do sono em 500 pontos, agora está com 200 pontos, né? Então é muito bacana quando você consegue avaliar e validar o antes e o depois.